Deus está falando a despeito de a sua história. Foi uma história de abandono familiar, de abandono matrimonial, de abandono social. Isso não significa que Deus te desamparou, Deus esqueceu de você, Deus não liga para você. Deus é o seu Pai, Ele é o seu Senhor, Ele tem cuidado de você, Ele tem te sustentado, Ele te deu a vida, oh glória. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, amados irmãos. Lá, o apóstolo Paulo, para refutar, ele fala: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está falando, o verbo se encarnou, oh glória, nasceu oriundo de uma virgem, viveu uma vida nessa terra sem pecado, em tudo foi tentado, e por isso ele é Deus, oh glória. Habita nele, em Cristo, na pessoa de Cristo, toda a plenitude da divindade, para redimir a raça humana por meio da fé. Então, somente Cristo, amado, e mais nada, somente Cristo. Estou falando dos gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aí ele diz, conhecimento do mistério de Deus. E que conhecimento é esse? Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, que era uma deusa grega, Sofia, e da ciência, a gnose, o conhecimento. Então ele está falando, quem está em Cristo não precisa de Sofia, quem está em Cristo não precisa de gnose, quem está em Cristo, todos os tesouros estão escondidos nele, a sabedoria, a ciência. Você quer paz? Está em Cristo. Quer alegria? Está em Cristo. Quer equilíbrio? Está em Cristo. Quer equilíbrio emocional? Está em Cristo. Você quer todos os recursos, todos eles estão em Cristo. Cristo. Preciso de amor? Está em Cristo. Felicidade? Está em Cristo. Tudo está nele. Então, é a oração e a doutrina, o ensino, a dita que eu não me fio na minha reputação, eu não me fio nos meus dogmas religiosos, eu não me fio nos meus diplomas que eu ganhei na escola de Gamaliel, eu não me fio nos meus conhecimentos, na minha linguística, eu não me fio por eu ser um poliglota, um erudito, um judeu, um fariseu, eu não me fio pela jurisdição da lei, eu me fio na fé do Filho de Deus. Eu considero tudo que eu adquiri na terra, conhecimento, prestígio, fama, sucesso, por perda, para que eu possa ganhar a Cristo. Para que eu possa ganhar a Cristo. Por que, apóstolo Paulo? Porque Cristo é a fonte de tudo, amado. Tudo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Ai dos falsos profetas, que curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Não há paz, amado. Oséias 4 fala sobre isso. No finalzinho dessa sessão de Mateus 24, Jesus fala assim, porque onde estiver um cadáver, ali estará um abutre. O abutre vive de quê? De quê? Carniça, carne podre. Ele não come bife fresquinho, tem que estar fedendo, purulento. Os discípulos, em Lucas 9, eles querem seguir Jesus. Um fala, Senhor, eu quero te seguir para onde quer que for. Mas espero simplesmente eu despedir meu pai. Ele fala, deixe os mortos fazer o quê? Sepultar os seus mortos. Tu vem e prega o reino de Deus. Deixe os mortos sepultar mortos, cadáver. Onde tem um cadáver, tem um abutre. Essas pessoas estão mortas em Cristo. E os abutres espirituais estão se alimentando desses cadáveres. Porque carne podre também dá dinheiro, amado. Está aí as empresas de caixões que não deixam mentir. Nunca falem. Assim são os carniceiros da fé.
que se alimentam de pessoas mortas espirituais para enriquecerem e encher seus bolsos, mas não sabem que também eles estão mortos. E os mortos não vão herdar o reino dos céus. Eles vão lidar com Jesus, amado. Ai dele como? Arraigados. Seja um crente de raiz. Seja um crente de águas profundas. Seja um crente que se alimente da palavra de Deus e receba o sol da justiça. Esteja alicerçado em Cristo. Porque se vier o vento, a chuva, o rio, a tempestade, você não cai. Porque você está em Cristo. Você está em Cristo. Por que eu não consigo vencer o pecado? Por que eu não consigo vencer? Eu tento, mas não consigo. Eu vou, mas eu paro. Eu tento ir quando eu vejo eu estou bebendo de novo. Por que eu não consigo? Eu já tentei, já fiz de tudo. Ó. Eu já tentei, eu fui, eu faço. Aí eu fiquei pensando, eu falei, o que eu respondo para esse cara? Eu falei, sabe por quê? Vai ficar triste comigo não? Ele não pode falar, você pediu uma opinião, pediu? Vai ficar triste comigo não? Eu falei, não vou não. Eu falei, porque Jesus ele é Senhor da sua vida ainda. Porque tudo que você pensa acerca da fé é aquilo que você faz e não o que Cristo fez. Quando ele se tornar o Senhor da sua vida e não seu servo, o pecado não tem mais domínio sobre você. Porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça que provém de Cristo por meio da fé. Então a questão aqui, amado, a quem você está apresentando o seu corpo? Essa é a questão. Apresentar o corpo aqui é o quê? Instrumento de justiça. Olho, ouvido, boca, mãos, pés. A quem que a gente está apresentando o nosso corpo? Porque o pecado não tem mais domínio. Jesus diz que a candeia do corpo são luz. Se o corpo for luz, o corpo é luz. Se o corpo é mau, se o olho for mau, o corpo é trevas. Então Jesus está falando, o seu corpo vai ser a medida daquilo que você contempla. Então, para quem nós estamos olhando? Será que é o Salmo 27? Ou será que é a Netflix? Nada contra, amado. Você pode ver. Você tem liberdade para ver. Mas se eu puxar no histórico da Netflix, do YouTube, será que eu vou achar lá? Mais coisas concernentes ao reino de Deus ou coisas concernentes ao mundo e à carne? Essa é a questão. Aí a gente está apresentando o nosso corpo ao pecado e quer vencer o pecado, amado. Aí daqui a pouco o pecado já está nos dominando e a gente não sabe para de quem cair, pastor. Pastor, eu caí. Tudo bem, calma, irmão. Vamos tentar diagnosticar como que aconteceu, aonde surgiu. Tiago falou sobre isso, sabe aí? Tiago, se não me engano, capítulo 1. Porque não é do nada, mano. Não é do nada. Oi? Pode. Da concupiscência você fala, né? Isso. Versículo 1, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado e engodado. Atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Desejo, aqui, desejo. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Como Cristo, fôssemos também primícias das suas criaturas. E qual o desejo de Cristo para as suas criaturas? Andar em santidade, amor. Em adoração, em piedade, exclusiva a Ele. Mas só que Ele diz, cada um é tentado, atraído e engodado, segundo as suas próprias concupiscências. Mas aí entrou o ascetismo, que entendia, então se eu tenho que matar a minha carne, eu vou rejeitar tudo que pertence à carne.
a ponto dos monges começarem a se castrar, mas continuavam carnais, profanos e adúlteros. Porque não é flagelação, amado, é santificação. Tocando nesse assunto também, não sei se é pertinente falar, mas assim, também no meio evangélico, assim, tem um pouco dessas coisas que, tipo, que só mudaram o nome. Por exemplo, agora as pessoas, uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muito essa questão de misticismo, é a questão de monte. O pessoal fala assim, vai subir, chegou no monte, não subo no monte assim, eu já vi, tipo, ímpio já falando isso já, conversando com ele, não vou no monte assim não, porque eu tô todo errado, assim. Tem aquele... O misticismo, literalmente o misticismo. Cansei de ouvir isso no começo da minha fé. Os irmãos foram lá no monte. Aí, que dia, irmão? Dia tal. Então eu vou ir. Você está preparado? O que é de quê? Eu tenho que fazer o quê? Não, porque dependendo, vai. Deus mata, eu vi fogo, vi isso, vi aquilo. Mas aqui, o que a Bíblia está dizendo aqui, amado? Que viram, amado, eu creio em experiências transcendentais. Eu creio em anjos. Creio que anjos possam se manifestar a pessoas. Creio nisso. Mas isso não é um fundamento doutrinário. Mas quando as pessoas vivem disso, a heresia beira ali. E mais, a Bíblia diz que o próprio Satanás faz o quê? A realidade chegou. Cristo, amado. A gente tem que deixar de olhar para a sombra e olhar a realidade, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós não podemos ficar presos a isso. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Detalhe, irmãos, quando ele fala aqui que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, a gente subentende muitas das vezes que essas pessoas vão abandonar a religiosidade. Elas vão se apostatar da fé bíblica, mas vão continuar no fundamento religioso. Tanto que ele diz, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de quê? Demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Satanás é o pai de quê? Da mentira. Então os demônios falarão na boca de homens e ensinarão doutrinas. Só que as doutrinas não vão estar fundamentadas nas escrituras. Aí ele diz, pela hipocrisia de homens que falam mentira, o termo hipócrita, no grego aqui, fala de um artista, um personagem. Encenam um personagem, mas não é. Ou seja, aparenta ser santo, aparenta ser de Deus, mas não é. De homens que falam mentiras, cauterizada a sua própria consciência. Proibindo o quê? Proibindo o casamento. Alguma doutrina hoje? Alguma religião que proíbe o casamento hoje? Sim. Em nosso meio? Tem sim ou não? Sim. Tem, né? Celibato. Celibatário. E Paulo diz que as pessoas que ensinam isso, pregam isso, têm a mente cauterizada. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem que o irmão falou? Verdade. A fim de usarem dele com ações de graça. Porque toda criatura ou criação de Deus é boa e não há nada de que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus a oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguidos. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Tendo cuidado, 16, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, olha só, fazendo isto, não é só ter informação, tem que ter a prática daquilo que se conhece. Te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então ele está falando, jovem pastor Timóteo, os últimos tempos serão difíceis. Os homens vão se afastar da fé, darão ouvido a espírito de mentira, doutrinas de demônios. Homens vão falar mentira, vão ter a mente cauterizada, ou seja, era uma forma de cicatrização na época antiga grega, com ferro,
a mente fechada, blindada, cauterizada, você pode falar o que for, eles não vão mudar. Fala, Fernando. Então, amados irmãos, que a gente possa sair das sombras e viver na realidade que é Cristo Jesus, amém? Como fundamento bíblico.